as nossas ofensas, assim como nós perdoamos pelo que tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou informar para você que nós temos dois biônicos aqui, é o Eli e o Ronan, viu? Colocaram, um colocou platina nas vértebras, né? E o outro na perna, certo? Na vértebra e no joelho. No joelho. Joelho. Tá bom. E o resto é todo mundo biotônico. E o resto é todo mundo biotônico. Para ficar mais forte, né? Alguém tem pergunta para fazer? Vai discutir aqui. Wander, fala. Fala, Wander. Está baixo. Seu som está baixo. Depois eu destaco. Pode falar, Wander. Estão ouvindo ou não? Agora sim, pode falar. Porque eu estava com fone aqui, não estava falando. Ué, o Geraldo, eu estou com uma dúvida aqui referente a reinf, né? Porque eu fiz umas reinf que eu enviei aqui, estava verificando hoje tá nos detalhes dos empresários. E eu enviei o R10 de aluguel, pessoa física, e o R10 de distribuição de lucro. E eu vou lá quando eu acesso lá Não dá mesmo, não. Aluguel é uma coisa e distribuição de lucro é outra. Ué, mas lá tem como enviar os dois. Um depois envia o outro, faz fechamento. Não, aí você tem que apresentar, porque o do aluguel, o menino está aí, nosso colega. Leandro está aí. Leandro, fala para ele a respeito dos dois aí. Boa noite a todos. É o Wanderson que está falando? Wander. Ô, Wander, boa noite. Wander, hoje mesmo nós falamos, hoje na palestra lá no CRC, hoje pela manhã, sobre esse assunto. Então, a natureza de rendimentos da distribuição de lucro é uma e a natureza de rendimentos de aluguel é outra. São códigos de natureza distinta. Então, são dois eventos que você tem que enviar para a FDRI. Pois é, o pior é, Leandro, que o do aluguel é no 15º dia útil, né? Mês subsequente. E o do distribuição de lucro é no segundo mês subsequente, né? Sim, o aluguel ele segue a regra geral dos demais eventos até o dia 15 do segundo mês subsequente. Desculpa, o aluguel até o dia 15 do mês seguinte, né? Segue a regra geral. E a distribuição de lucros até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre em que o lucro foi distribuído. Respondeu, Igor? Tudo bem, mas eu enviei ontem a distribuição, o aluguel referente foi pago no mês 12 e a distribuição de lucro também. Eu enviei os dois já, referente ao mês 12. Só que eu estava verificando que hoje só foi a distribuição de lucro. O aluguel não foi. Eu enviei da pessoa física, do aluguel, e o R10 da distribuição de lucro. Quando você esperar, só consta um. Não constou o aluguel. Então, estava vendo alguma coisa. Qual código você mandou aluguel? Qual o código que você mandou aluguel? Parece que é o 13002, se não me engano. Aí alguma questão, Wander, alguma questão operacional, viu? Dá uma olhadinha lá na plataforma do ECAC, como é que foi enviado, consulta os recibos, tá? Como é que foi enviado lá, se tem só um recibo só de um evento, é porque o outro realmente não foi enviado. Então, você tem que enviar um evento, conclui e envia ele. Vai no outro evento, conclui e envia. Depois vai no fechamento, vai no R4099, que é o fechamento. Tem que aparecer recibo para um evento, tem que aparecer recibo para o outro. Pois é, porque naquela aula que nós estivemos naquela aula que você e o olha lá, você vai lá no aluguel,
faz ele, parametriza ele lá na fiscal, depois você acessa lá a FDRI lá no R10 lá, envia ele, né? Depois você enviaria o distribuição de lucro, e depois o fechamento. Eu fiz esse jeito, não foi, estou entendendo. Mas vou verificar amanhã, então. Operacional, tem que verificar lá no ECAC como é que você está fazendo esse procedimento. Ô, Wander, você me liga amanhã, que eu dou uma olhada para você, tá? Tá Eu ter bom. ligado antes, né, Gonzalo? Eustáquio, fala, Eustáquio. Estou olhando aqui, só no final olhando aqui, que do meu lado provavelmente vou ter que reabrir tudo e vai gerar multa, né? Porque vai ter que reabrir e reenviar novamente. Vai ter omissão, né? No caso, vai ter diferença e vai gerar multa. É provável, cara. Mas vê amanhã isso lá, vamos lá ver, tá? Tá bom. Eu posso fazer uma luta? Fala, Eustáquio. Pode falar, Eustáquio. A minha questão é o seguinte, eu já liguei para você. Certo. Pode falar. Pode. Tô Tá falando, certo, tá ouvindo? pode ir, pode falar. Pode continuar falando, Eustáquio. Estão ouvindo aí? Estamos. Calma aí. Eu até liguei para você hoje, aí eu queria trazer a situação para os colegas também. Eu estou com uma empresa que foi feito apuração de PIS e COFINS no lucro real, porém foi lançado lá valor de omissão de receita. Não foi lançado o valor da receita de mercadoria total e nem de serviço. Tem caso que não foi acreditado o PIS nem COFINS nas compras totais também. Então, ou seja, está errado. A apuração do PIS e COFINS no lucro real. Para a empresa não pagar imposto. Fizeram tudo errado para não pagar imposto. Aí eu pergunto, eu retificando agora, fazendo uma nova declaração de EFD contribuições e mandando, esse débito vai aparecer lá, correto? Aí eu posso aproveitar daquele benefício lá até dia 29 de fevereiro, que tem o benefício lá da Receita Federal para empresas que não são do Simples, né? Com redução de multa de juros de multa de 100%. É uma autorregularização. Tem duas questões, né, de autorregularização. Uma do lucro presumido e lucro real e outra do Simples Nacional e MEI. Meu caso é lucro real. Essa é uma dúvida. A segunda dúvida, em relação a isso aí, são em relação aos créditos que eu vou obter na compra, né, de mercadoria para revenda ou para fabricar, para obra, certo? Eu vou acreditar ali o PIS e COFINS, 7,6, 7,6 e 1,65, correto? Bem. Leandro, responde para ele. Bem, Eustáquio, no primeiro momento lá do FD Contribuições, sim, você vai retificar, vai fazer a retificação e o débito vai começar a constar, né? Lá no ECAC, lá no conta corrente, após você fazer as retificações. Certo. Quanto à aplicação dele acredito que você está se referindo à autorregularização incentivada, ela para débitos tem um marco aí, tem um ponto de partida, eu não me lembro agora de cabeça, tem que constar na legislação, mas tem um período que esses débitos podem ser abrangidos por lá, tem uma determinada data dos débitos que foram constituídos a partir daquela data. Então, provavelmente, como você vai enviar FD-RINF agora, esse débito vai ser constituído agora dentro de janeiro de 2024. Então, provavelmente, ele vai encaixar na autorregularização, né? Após essa retificação. E a última pergunta sua foi, que eu esqueci? Foi sobre o crédito do PIS e COFINS do lucro real. Mercadoria compra de mercadoria para fabricar, né? Um exemplo aqui. Na área de construção civil, só estou dando um exemplo. Compra de mercadoria de cimento, essas coisas, eu vou acreditar do PIS e COFINS normalmente, certo? 7,6 e 1,65, correto? Assim, você só tem que tomar cuidado, Eustáquio, de fazer uma varredura antes por cada produto, porque pode ter algum produto que pode ter uma monofasia, por exemplo, né? Aí você já não vai poder tomar crédito, né?
você tem que observar a natureza desse produto, tem que fazer uma varredura no cadastro de produtos, né, dessa empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque nem toda mercadoria você vai poder tomar crédito de 1,65 e 7,6. Uhum. Tem situações que nem mesmo o crédito é 1,65 e 7,6, às vezes é uma alíquota menor. Certo. Então, você vai ter que estudar em cada produto. Não vai dar para estar saindo, tomando crédito à torta direito de 1,65 e 7,6. Não é bem assim, não. Não, tudo bem. Tem a questão também. Ele só pode aproveitar o crédito do que está destacado na nota fiscal. Verdadeiro ou falso? Não, não necessariamente, porque se ele comprar do Simples Nacional, ele pode tomar crédito, e o Simples Nacional não destaca nada na nota. Insumo para... Ele pode aproveitar o 1,65? Pode. É 1,65 e 7,6. Só que é igual eu estou falando para ele. Isso a gente está falando de uma maneira superficial. Mas qual que é o procedimento correto? Levantar o cadastro de produto, ver se aquele produto não faz parte de nenhum regime de tributação, como, por exemplo, incidência monofásica, né? Porque tem as restrições do crédito PIS/COFINS. Você não vai poder sair tomando crédito da torta direito. Tem restrição. Correto. Mas, assim, verifiquei lá e percebi que eu posso tomar crédito, Tranquilo. Tranquilo. Só que eu te falo que a análise não é tão tranquila assim, não, viu? A legislação de crédito PIS/COFINS, ela é bem completa. Sim. Em relação, por exemplo, o frete usado na aquisição dessa mercadoria também entra, né? Correto? Despesa com frete, eu teria que verificar na legislação para você. Não consegui dizer agora de parte pronto, não. Porque. Leandro, é considerado indústria, Leandro. Hã? O frete é considerado indústria, né? Não necessariamente. Mas, pelo que eu sei, o frete é considerado porque ele pagou o frete, né? Então, no meu entendimento, ele pode se creditar normalmente. Mas aí é que eu estou falando. Faz parte do custo da mercadoria. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque tem variáveis aí nesse crédito PIS/COFINS. Tem que analisar pontualmente cada operação para poder concluir pela tomada de crédito ou não. Sim. A questão é analisar cada produto, correto? Só isso. Correto? Beleza. Não, obrigado. Fábio, fala. Fábio, abre o microfone. Boa noite a todos. Com relação à autorregularização, eles podem ser incluídos os tributos administrados pela Receita Federal que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023 e que venham a ser constituídos entre 30 de novembro de 2023 a 30 de abril de 2024, mediante confissão de contribuinte, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização. Pode ainda entrar no programa de autorregularização incentivada os tributos que ainda não tenham sido declarados, cujo vencimento original seja também até 30 de novembro de 2023. E também podem ser incluídos os débitos decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e despachos decisórios que não homologue, ou total ou parcialmente, a declaração de compensação, cujo vencimento original de débito seja também até 30 de novembro de 2023. Entendeu, Otaque? Entendi, mas assim, o débito declarado, correto? No caso, o regime de competência, até novembro. Que aí o vencimento vai ser em dezembro, né? O de novembro. Que não seja constituído até 30 de novembro. E que venha a ser constituído de novembro a abril de 2024. Você vai regularizar, você falou, eu em 2023, até novembro, eu soneguei, por exemplo. Então, você vai regularizar, isso aí não foi constituído. Você vai regularizar, você vai declarar e colocar como passar a ser tributo, né? Crédito, né? Constituir o crédito. Certo, mas no caso até novembro só, né? Dezembro não vai entrar. Realmente. Então tá bom. Obrigado. Foi respondido. Não, aí também tem. Aí os que venham a ser constituídos entre novembro
de 2023 até abril de 2024 também pode. Então, beleza. Então entra tudo no caso lá de janeiro até dezembro. Eu vou te mandar o material aqui. Obrigado, Fábio. Nicanor. Fala, Nicanor. Seu microfone está fechado, seu Nicanor. Tem que abrir ele. Aí. Oi. Beleza, pode falar. Eu tenho uma empresa, um cliente, na área de processamento de dados. Ele... Nicanor. Ô, Eustáquio, desliga sua mãozinha. Ah, ótimo. Obrigado. Na área de processamento de dados, em que o sindicato dos empregados em processamento de dados entrou com ação contra ele para receber o benefício social. Eu queria ver com vocês como é que está essa questão do benefício social, se as empresas de vocês estão pagando, porque o Ministério do Trabalho tem uma audiência agora em que o sindicato entrou no Ministério do Trabalho, tem uma audiência agora dia 8 de fevereiro desse cliente para receber o benefício social. O que vocês estão fazendo com esse benefício social? Estão pagando? Estão orientando seus clientes a pagarem? Alguém quer falar aí? Pode falar, Fábio. Bem, aí os que não pagam, eles protestam, têm decisões favoráveis ao benefício e têm decisões desfavoráveis, né? Aí é recomendar pagar, e se o empresário quiser pagar, ele procurar advogado, né? Porque para não ter problema. Não, mas está na justiça. Então, de qualquer forma, ele tem que arrumar um advogado, né? Tem audiência dia 8. Já está com audiência, aí é com advogado agora, né? Pode falar aí, presidente? Pode. Bom, Nicanor, seguinte, nós sabemos que com a reforma trabalhista colocou autônomo independente os empregados, certo? Para, por si só, tomar as decisões que lhes convirjam. Se o empregado foi no sindicato e se manifestou pessoalmente no seu interesse de contribuir e fazer parte lá do quadro social, ele é obrigado a obedecer à convenção coletiva, certo? Então, se ele não fez isso, o empresário também não fez, o fato de ter entrado na justiça, isso é um direito, é um caminho que cabe em qualquer parte, certo? O réu ou o autor da ação, certo? Ele pode procurar, assim como esse sindicato procurou, para ver se vinga. Eu quero dizer para você o seguinte, você não deve, eu penso, o meu pensamento, não quero assim, aí com o Fábio divergir um pouco da colocação dele, de que você deve orientar o empresário, eu entendi assim, que você deve orientar o empresário a pagar o benefício social, você não deve, principalmente porque a lei ela está bem clara nesse sentido aí. Você tem que dizer para o empresário o seguinte, olha, empresário, sou o seu contador, mas também não deixe de ser um seu consultor, digamos assim, da legislação. Porém, ela, para ser abonada, tem que ser com advogado. No meu entendimento, a legislação não obriga a pagar isso aí, entendeu? No meu entendimento, não obriga a pagar. Agora, você é ligado ao sindicato? Não, não sou ligado. Seu empregado faz parte lá do sindicato, é filiado? Não, não é filiado. Então, a lei é clara, não é devida essa contribuição. Agora, ir lá na justiça já é outro caminho. Aí você lava-se as suas mãos e fala, é daí para frente com o advogado. São as palavras dele. Aí você cala-se até aí e deixa o advogado tomar a decisão dele. Certo? Você não deve nunca tomar partido de querer, você não deve tomar partido de mandar correspondência para o sindicato, dizendo que a empresa ela é essa, aquela é aquela, você não tem que falar nada do sindicato. E nem também orientar o seu empregado a pagar, certo? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, isso aí, conforme a legislação, o empregado é autônomo, ele vai seguir. Se ele não for, ele não é obrigado a fazer isso. Inclusive, teve decisões agora,
recente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ela torna-se devida se o empregado for lá no sindicato e expressamente, entendeu? Ele mesmo se predispor a fazer parte do sindicato e querer contribuir com aquilo, certo? Inclusive, já vi até casos de sindicato que o empregado foi lá, quase com o propósito de desistir de pagar essa contribuição, de ser favorável. O sindicato chamou o empregado lá, numa sala particular, quando já vê que o próprio sindicato já faz isso, é que ele sabe que ele tem que fazer uma lavagem cerebral do empregado, que ele não vai aceitar. Que se a lei fosse clara, o sindicato ia dizer, você é obrigado a pagar, porque senão você vai ser apenado. O que o sindicato fez? Chamou ele no cantinho da sala, deu um cafezinho para ele, pegou na mão dele, e nós precisamos de você, que nós estamos aqui para defender. Só por si só, de ter esse comportamento sindicato, já está claro aí que não é obrigado ele pagar. Entendeu, Nicanor? Entendi. Tá muito bem? Quer mais coisa? Não, tá tudo bem. Então, tá beleza. Fala, Wander. Recebi uma convenção aqui esses dias, que foi a primeira que aconteceu. O sindicato lá do Matos do SETA, lá dos empregados. Lá, agora instituiu lá o benefício familiar, mas esse benefício familiar não é descontado do empregado. A empresa que paga esse benefício sem cobrar ele do empregado. É um ônus para a empresa, não é um ônus para o empregado. Mas aí ele vai falar na comentário, se a empresa não pagar, se acontecer alguma coisa com o empregado, né, e o empregado fica sabendo desses benefícios, ele pode pegar da empresa e indenizar ele. Aí está correndo também, né? Mas eu passei para o empregado, falei para ele, e a convenção para ele, grifei as cláusulas lá que fala sobre o benefício lá, familiar, mais o seguro de vida, o empregado entendeu, não faz, porque para mim vai ser melhor. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, depois eu vou pagar muito mais caro. Você fez bem de levar ao conhecimento do empresário aquilo e dizer para ele que está na convenção. Agora, a legislação está ali. Você pode até citar a legislação para ele, você fala, olha, aqui está aqui, não sei, do jeitinho que você pode entender da lei, eu também posso. A legislação é essa, o meu entendimento é esse, certo? Tá certo. Eustáquio, fala. Olha, a convenção, ela tem força de lei, né? A gente sabe disso. Não é obrigado a pagar. O funcionário realmente não é obrigado a pagar. Mas na convenção consta que tem que descontar. Agora, se ele não quer sofrer o ônus desse desconto, ele tem que ir no próprio sindicato e fazer uma declaração de próprio punho para ele pegar de volta esse valor que foi descontado dele. A obrigação do empregador é de pagar, porque se descontou do funcionário, ele tem que repassar para o sindicato. Na convenção consta lá, entendeu? Ele não é devido porque não é obrigado, mas na convenção consta que você tem que descontar. Aí a gente realmente tem que descontar, tem que mandar a guia para o empresário pagar. Se o funcionário não quiser sofrer o ônus, aí sim, ele vai entrar no sindicato, vai lá no sindicato e vai fazer uma declaração de próprio punho para receber de volta o que foi descontado. Mas lá na reforma trabalhista, Eustáquio, não está bem assim, não. Lá na reforma trabalhista não dá esse poder para o sindicato instituir dentro das suas convenções aquilo que ele tem que achar que pagar, não. Lá na reforma trabalhista tem o que a convenção pode fazer. E a convenção ela tem força de lei desde que ela não vai contra o Supremo Tribunal Federal e a lei ordinária, porque senão era muito difícil. O legislador lá criou a lei, depois o sindicato achou, não é desse jeito, é assim. Você diz que essa cor é amarela, mas eu falo que ela não é, que ela é verde. Não é bem nesse entendimento seu, não. Você analisa, você vê a reforma trabalhista, no artigo específico que fala que fala do poder da convenção coletiva. Não estabelece isso. É 611. Pois é. Não estabelece isso. Mas a questão aqui, ó, não é descontar do empregado, é que a contribuição social familiar. É empresa. É obrigação da empresa. Você está falando aqui,
descontar do empregado, não desconta. É a obrigação da empresa pagar. E não desconta do empregado. Então eu confundi, eu estou falando de uma coisa, você tá falando de uma coisa, eu estou falando de Não, é outra. que a contribuição social familiar. Não, então é outra coisa. É outra coisa. Fala, Wander. Geraldo, então, eu posso fazer uma pergunta que eu queria fazer lá no início, pessoal? Vou falar. Porque é o seguinte, eu não trabalho com MEI, mas hoje um colega meu, comunicou comigo hoje, ele me fez uma pergunta, eu falei, rapaz, eu não sei não, eu não trabalho com MEI, eu vou te responder essa pergunta amanhã. E como eu ia participar da reunião, eu já anotei aqui. É porque o rapaz tem um MEI, ele tem no caso, a empresa... Ô, Wander, é outra pergunta, né? Então, peraí, ô Fábio, resolve aquela a do nosso colega. Como que chama? Nicanor? Nicanor. Como eu estava falando, a questão do benefício social familiar é uma coisa. Cobrar de quem não é associado, como o doutor Ronan falou, é outra coisa. O benefício social familiar, no campo jurídico, né, ele não tem um consenso ainda. Tem tribunal que reconhece que é devido em função justamente do artigo 611 com a reforma trabalhista. Tem tribunais que divergem. Então, no campo de cobrar de quem é associado, ainda não tem uma definição da justiça de bater o martelo. O que o doutor Ronan falou, a questão de cobrar ou não de não associado, aí é outra coisa. O que eu falei foi que o contador tem que falar para o empresário, só, olha, é polêmico, tem decisões que é favorável, tem decisões que são desfavoráveis. Agora, você não quer pagar, procura um advogado. O que eu falei foi isso. Ô, Leandro, o que você acha? Bem, Everaldo, essa matéria aí já foi até discussão já em reuniões anteriores. O que eu entendo? A reforma trabalhista, ela só trouxe a dispensa no quesito daquela contribuição sindical, né, que é referente a um dia de trabalho. Em relação aos outros parâmetros do trabalhador, tem que ser seguido a convenção coletiva, ainda que o colaborador, o empregado, ele não seja vinculado ao sindicato. Em nenhum momento a reforma trabalhista ela falou que não deveria seguir os preceitos das convenções coletivas. Em nenhum momento ela falou isso. A única coisa dispensada foi a contribuição sindical. Então, portanto, o benefício social familiar ele tem que ser pago sim pela empresa. Não tem dispensa. Prevalece sobre a lei, né? Não é... Leandro, mas dentro da profissão, dentro da reforma trabalhista, Leandro, depois da reforma trabalhista, ele tabulou que nenhum sindicato pode, por si só, criar taxas e obrigações ao empregado, aquilo não previsto em lei, está na reforma trabalhista. Então, ela não deu com a mão e deu poder ao sindicato a criar leis. E esse benefício social e essas taxas que está criando são coisas que criaram após a reforma trabalhista. Pois é, exatamente. Mas não é do contrato do empregado, é o empresário. Então, Léo, repetido, você vê, nós sabemos, a própria, pode observar a reforma trabalhista, que ela não deu poderes ao sindicato instituir obrigações, taxas, em nada, em cima dos empregados e da empresa, certo? Aqui, ela não deu esse poder, e eles criaram isso, passaram a criar isso aí, depois da reforma trabalhista. Realmente foi. Depois que eliminou o imposto sindical, Leandro, que eles criaram. Geraldo, fala. Sobre esse assunto do Nicanor, para mim, o Ronan está redondamente enganado, porque o Fábio falou certo, o Leandro falou certo também, embora o Leandro discorde um pouquinho. Em relação ao que o Nicanor falou, tem nada a ver com desconto, que o Ronan está batendo em desconto. Tem nada a ver com desconto, que isso é uma obrigação da empresa de seguro.
Então, não tem nada a ver lá com a reforma trabalhista. Ronaldo, me desculpa, mas eu acho que está redondamente enganado, viu? Geraldo, mas aí, Geraldo, o empregado ele não é associado ao sindicato, ele não é obrigado a seguir, que ele não está associado ao sindicato. O que tem a ver seguro de vida com associado sindicato, Ronaldo? Associado sindicato, se ele é associado, eu concordo com você que ele tem que pagar todas as obrigações do sindicato. Agora, ele é associado ou não, esse plano familiar, esse seguro familiar aí, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver lá com a reforma trabalhista. Você pode concordar com o Fábio e com o Leandro aí, ou então você prova para nós que você está certo, tá? Não tem mais de me desculpar. Zé Walter, fala. Eu vou pôr mais uma lenha nessa fogueira aí. E a empresa que já paga o seguro em grupo, certo? Prevendo todos esses benefícios, ela continua sendo obrigada a pagar o BSF ou esse seguro contempla? Vai lá, Geraldo. Ô, Zé Walter, eu tenho pouco conhecimento aí, mas eu entendo se ela tem esse seguro aí, contempla tudo que está lá na convenção, para que mais? Então não tem mais nada a se discutir, entendeu? Tá, Quer obrigado. falar sobre o assunto, Fábio? Então desliga aí, ó. Então acabou esse assunto, certo? Ficou o dito não dito, né, Nicanor? Agora ficou rolado ainda, né, Nicanor? Ficou do meu jeito. É que eu falei para Nicanor, olha, 90% do juiz não gosta de sindicato, hein? Olha isso que eu falo para você. Eustáquio, quer falar, Eustáquio? Não, Everaldo, é só voltar lá na minha dúvida sobre a questão do... aonde que eu vou descobrir a questão de qual produto eu posso tomar crédito do PIS e COFINS na operação do lucro real. Eu sei, tem aquelas leis lá, 10 mil e não sei o quê, 10.833, se não estou enganado. Aquele necessário para produzir. Necessário para produzir. Se você é obrigado a comprar aquele produto para produzir o serviço seu, ou é obrigado para produzir a sua mercadoria, aí você tem o direito. Não é isso, Leandro? Na verdade, Everaldo, ele tem que ir lá na Lei 10.833 de 2003, na Lei 10.637 de 2002 e pesquisar todo o cenário antes de afirmar qualquer coisa sobre crédito. Deixa eu anotar aqui. A 10.833 eu lembro. 10.000 e a outra? 833 de 2003 e a outra 10.637 de 2002. 637 de 2012. Certo. A gente tá produzindo serviço, tá? Lembrando que eu não tinha falado no início, mas é compra de matéria para produzir serviço. Você tem que avaliar o cenário, viu, Eustáquio? Ele está alegando o seguinte, ele compra gasolina, às vezes usa, às vezes não usa, certo? E aí? Sim, mas o material todo a gente usa. Eustáquio, você tem que contextualizar tudo isso dentro da legislação, viu? Em matéria de crédito, PIS e COFINS não tem resposta bate-pronto, não. Entendi, mas não é igual o Everaldo falou, não. Eu concordo com ele também. Mas, assim, tudo bem, vou dar uma... Agora, Leandro, responde para mim. Aquele necessário, se eu só posso produzir o produto com aquela mercadoria, essa eu posso usar, não? Não, você está falando de insumos, né, Everaldo? Você está se referindo a insumos. E é o que eu estou falando também. Você está falando de insumos, só que o insumos, ele tem uma... Exatamente, não é uma insumos. Às vezes eu preciso usar determinada mercadoria, mas é insumo, né, Eustáquio? É insumo mesmo, né, cara? É insumo. É insumo. Se for insumo, é necessário para a produção, aí essa pode. É isso mesmo. O meu caso aqui é esse. Agora, energia, essas coisas, aí vai depender muito, né, da fabricação. Se eu vou produzir aquela energia, eu vou gastar aquela energia na produção, aí é outra coisa, né? Isso, vai ter que fazer o rateio, né? É. Tudo bem, entendido. Obrigado.
Everaldo, o Leandro está aí, eu queria só... O Leandro não, o Nicanor, só que ele repetisse a pergunta dele que ele fez, que eu quero trazer na próxima reunião, uma vez que não ficou pacificado, direitinho. Cadê o Nicanor? Está aí? Tá. Fala, Nicanor, como é que foi a sua pergunta mesmo? Só para dizer qual foi a sua pergunta. Ô, Nicanor. Mas foi embora, né? Qual foi a pergunta que ele fez? Quem sabe? Só para repetir aqui. Geraldo. Fala aí, Geraldo, para nós. Geraldo. Geraldo. O que ele perguntou mesmo, Geraldo? Ronaldo. Você falando na questão do benefício... É aquilo que o Nicanor perguntou. Bem, é o seguinte, só esclarecendo aqui. Não. Já foi discutido. Eu quero saber o que ele perguntou. Não, calma aí, doutor Ronaldo, calma aí. Foi a questão do benefício social. Eu vou defender a parte da sua tese, doutor Ronaldo, como eu falei. Uma coisa é a empresa pagar, a empresa associada pagar o benefício social familiar. Você questionou a empresa que não é associada. E você, nesse ponto, você está certo. O que fala lá o artigo 611b da CLT? Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. O inciso 26 fala: liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho. Né? Agora, aqui, no caso aqui, ele falou liberdade de associação profissional sindical do trabalhador. Ele está vedando aqui só quando se trata de trabalhador. Né? Ele não vedou a parte de quando é a empresa. Entendeu? É que ele falou que é do empregado. O que o Nicanor perguntou é que Não, mas não desconta do empregado, não. Pois é. Eu queria ver que o Nicanor falasse a pergunta dele, mas ele saiu. Ele saiu. Não, mas tratando de benefício social familiar, só desconta da empresa. Então, essa aplicação aqui que você colocou, que realmente é vedado cobrar, mas aí a redação do 611B aqui fala só, é vedado cobrar, mediante convenção coletiva, o seguinte direito: liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Ele não secou para o lado do empresário, então pode cobrar. Que eu entendi ele falando que se era obrigado o empregado pagar para o sindicato. Por isso que eu queria que ele confirmasse, mas ele saiu. Não, tudo bem. Mas realmente obrigado. Não proíbe de cobrar da Geraldo, empresa. quer falar, Geraldo? Quero sim. Ronan, me desculpa a vez a maneira que eu falei, você está certo no âmbito de descontos, contribuição sindical, a parte de desconto do empregado, eu concordo plenamente com você. Só que a pergunta, aí o que você faz? Amanhã você olha o telefone dele, liga para ele, pessoalmente, conversa com ele, referente, ele está perguntando, é o familiar aí. O familiar, perfeito, Geraldo. É que eu quero olhar que é o seguinte, eu tiro muito o chapéu pro Geraldo, sabe? Geraldo não é brincadeira, não. Ele tem que... Que isso, mano, que isso. Eu tiro o chapéu então, para você. Por isso que eu quero olhar direitinho. Mas tá bom, amanhã eu ligo pro Nicanor. Então, o que você respondeu é porque você entendeu que é a parte de desconto de empregado. A parte de desconto de empregado, eu concordo plenamente com você, de baixo em cima, tá? Agora, só que a pergunta dele foi equivocada, você equivocou na pergunta dele e o Zé Eustáquio também convocou. O Zé Eustáquio reconheceu que estava equivocado. Mas em relação ao que você respondeu, referente a empregado, corretamente. Agora, inclusive o Fábio aí falou que o desconto da empresa. Não, a empresa paga, é obrigado a pagar. Entendeu? Então, eu concordo. Agora, as minhas empresas que eu faço contabilidade, nenhuma está pagando. Mas eu não falei para ninguém não pagar. Não quer pagar. Né? Mas eu entendo que é igual o Fábio falou. Para ficar mais seguro, ele quer entrar enfrentar a justiça às vezes, né? E pode acontecer, igual o menino falou, morrer alguém, a empresa vai tomar na tarraqueta mesmo, tranquilo. Tá? Desculpa aí, viu, Ronaldo? Fala.
Você é meu Depois professor, você vai. rapaz. Otávio? Posso falar? Pode. Eu entrei aqui no Sindiloja e peguei a convenção coletiva de trabalho que foi firmado com o Sindicato dos Empregados do Comércio. Aí na convenção coletiva, ele diz lá que a empresa da categoria econômica é obrigada a contribuir para o sindicato patronal R$ 250 quando tiver até 20 empregados, uma taxa anual como contribuição patronal negocial, e acima de 20 empregados, R$ 1.000. Certo? Isso aí se ele for associado no sindicato. Com relação ao BSF, Benefício Social Familiar, a gente tem uma relação com o Cristiano Cacheta, que é o presidente do Sindiloja. Ele vetou na Convenção Coletiva de Trabalho essa contribuição BSF. Porém, ele instituiu lá negocial com o Sindicato dos Empregados do Comércio uma contribuição negocial no valor de R$ 148 a ser descontado de cada funcionário e recolhido ao Sindicato dos Empregados do Comércio. Tá bom. Então, se ele fechou essa convenção coletiva, ela tem força de lei. Isso aí, o que aconteceu? Teve um cliente meu que questionou isso aí, eu passei o telefone do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público disse o seguinte: convenção coletiva de trabalho entre patrão e empregado é lei. Se estabeleceram em ambas as partes, tem que cumprir. Né? Agora, o BSF, o Cristiano Cacheta, presidente do Sindiloja, conseguiu extirpar ela da Convenção Coletiva de Trabalho. Porém, ele instituiu uma contribuição negocial aí, né? E eu preciso te falar também, para quem não é associado do sindicato, tem que pagar R$ 1.000 até com 20 empregados, e acima de 20 empregados, R$ 2.000. E tem que descontar R$ 148, acho que até o máximo, né, 3,33% do salário do empregado e contribuir para o sindicato dos empregados. Esse eu queria falar. Eu passei para o Fábio aí, no zap dele, a convenção coletiva de trabalho. Aí eu vou até passar para o Wesley colocar no chat aí, né, do pessoal, para o pessoal ver aí. Então, o que está acontecendo? Tá saindo do espeto, tá caindo na brasa, né? Não tem outro jeito. Isso aí. Pior. Verão, Ah, observando que, quanto a essa norma aí, a questão de cobrar do empregado, aí vai cair na colocação do doutor Ronan. O empregado só vai recolher se ele for associado. E aí tem, como o Otávio observou, cada categoria vai ter que olhar a sua convenção coletiva se ainda continua o BSF ou esse outro aí. tranquilo. Apaga aí, Fábio. Wanda, agora, sua vez. Infelizmente, nós vamos discutir, passar a noite discutindo isso aí, não chega a conclusão. Não, tudo bem, tranquilo. É bom que a gente está aprendendo também, ouvindo e pegando experiência nos assuntos aí. Mas é o seguinte, é um rapaz que tem o MEI, ele é empregado, certo, de uma empresa, mas sempre presta serviço para outra empresa lá. E todo mês ele recebe na conta da pessoa jurídica, que é um MEI, ele recebe o salário dessa empresa que presta serviço. Aí quando o salário dele não dá para pagar umas contas, ele pega dinheiro da empresa e transfere para a pessoa física dele. Que rolo! Por que esse procedimento? Tá certo esse procedimento? O MEI não tem retirada, né? Como que faz com esse trem? Eu não entendi, foi nada. Tá? Entendeu, Staco? Vou explicar de novo. Ele é empregado de uma empresa de informática. Acho que o salário dessa empresa que ele trabalha, ele recebe na conta pessoa física. Só que, além dessa empresa que ele é empregado, ele presta serviço para outras empresas. E elas ficam ele na conta da empresa, que é um MEI. Quando ele precisa de fundo na conta da pessoa física dele, que ele paga umas contas, ele pega da pessoa física e transfere para a pessoa jurídica e transfere para a pessoa física. Como que é essa jogada aí? Já que ela é um MEI? Retirada para o labor não tem como fazer.
Ele faz a retirada. Ainda não entendi. Alguém entendeu aí para dar resposta ao nosso colega? Eu não entendi, não, mas eu quero só fazer uma colocação, Wander. Bom, peraí, Ronan. Eu quero saber quem entendeu. Eu entendi. Pronto. Eu entendi também. Entendi. Então, tá. Primeiro é o Eustáquio, Ronan. Hã? Primeiro é o Eustáquio. Fala, tá. Abraão, não é sobre esse assunto não, né, Abraão? Não, Everaldo, é lá da convenção, tá? Tá. Aí não, a gente tem que voltar novamente à convenção, então. Vamos voltar na convenção. Depois volta você de novo. Fala, Abraão. Everaldo, eu concordo, doutor Otávio, e aí com o Fábio. Esse negócio, essa questão da convenção não tem que discutir, Everaldo. Você veja bem, o sindicato dos empregados e dos patrões, eles se reúne e entra num acordo e decide. Então, aí já tem uma força muito grande, que as partes concordou. Aí entra um terceiro ainda, porque essas convenções precisam ser registradas e homologadas pela Justiça do Trabalho. Então, a convenção não tem que discutir nada. Se você quer resolver as coisas com relação a empregado, é recorrer à convenção da categoria e pronto, não há que discutir mais nada. Você reuniu, fez a convenção, registrou no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho homologou, não há que se discutir, gente. Perder tempo discutir isso. Abraão, essas convenções não são homologadas pelo Ministério do Trabalho mais. Aí ficou com um prejudicado, né? Não é homologada mais, não. Essa é registrada só. Ele não mas homologa quando você registra, quando você faz o registro lá, se tiver pendência, a Justiça do Trabalho não aceita. Antigamente, as convenções eram homologadas pelo Ministério do Trabalho. Hoje não é mais. Pois é, mas você vê bem, eu tive um caso lá em Anápolis, lá no sindicato, enquanto não houve, isso é recente, é no final do ano agora, enquanto o sindicato não resolveu, nós não podemos fazer nada. Inclusive, tivemos que pagar algumas verbas para os funcionários em atraso, porque demorou demais fazer o acordo lá entre patrão e empregado para a questão de um reajuste lá. Aí, quando saiu o reajuste e registrou na Justiça do Trabalho, é que nós tivemos condição de fazer lá o acerto com os funcionários. Certo. Tá bom. Então, essas convenções, não tem que discutir, não. Elas não podem ser feitas fora da lei. Está na convenção, acabou, não há discussão. É acordo entre as partes, né? Não há discussão, é bobagem ficar discutindo isso aí. Entendeu? Eustáquio, fala a resposta do Wander. Me explica aí. Eustáquio, abre seu microfone, por favor. Wander, assim, é o que eu acho, né? Pelo que a gente entende do MEI, o faturamento dela hoje, mensal, é de 6.750, correto? Se ele está recebendo esse valor na conta da pessoa jurídica, eu ainda não vi nada que impede, não vi assim, nunca vi nada na legislação que impede ele sacar esse dinheiro, porque ele já paga aquela fatura mensal e isso é lucro que está sobrando para ele já paga o imposto, ele não tem que preocupar com mais nada, entendeu? Esse é meu ponto de vista, eu nunca vi nada contra isso, nunca vi nada fora o que eu estou falando, entendeu? Pode ser que tenha, mas pelo que eu sei, eu nunca vi nada. Fala, Ronan. Wander, é o seguinte, conforme eu entendi que colocou, ele pega dinheiro de outras fontes, deposita na conta na pessoa jurídica do microempreendedor, na conta jurídica dele, e de lá sai para a pessoa física, não é isso? Que você colocou? Só uma empresa que ele recebe, que presta serviço, porque ele é empregado, ele recebe o dinheiro da empresa que ele trabalha para ela, que ele é empregado dela, e deposita na pessoa física. A empresa paga direto na conta dele, a pessoa física. Certo. Só que ele tem lá, acho que 2 meios, duas empresas que prestam serviço por fora. Né? E ele recebe deles na conta da pessoa jurídica. Quando ele está sem fundo na pessoa física, pega o dinheiro e transfere para a conta da pessoa física dele e paga as contas dele. Até então, se ele vem emitindo as notas fiscais correspondentes
aquela receita que está entrando na pessoa jurídica dele, certo? Ele está emitindo as notas fiscais correspondentes ao dinheiro que entrou na pessoa jurídica. Sim. Aí ele sacou o dinheiro. A obrigação dele é de pagar aquela taxa já entabulada pela lei do microempreendedor, bem como também não extrapolar o limite de receita instituído. Não extrapolou, está tudo bem, ué. Tranquilo, então. Falou, então. Obrigado. Fala, Fábio. Bem, no que diz respeito ao MEI, vamos para a declaração de imposto de renda. Lá, a declaração de imposto de renda, se ele vai declarar que ele teve distribuição de lucro, ele vai declarar que ele pegou, retirou da empresa como distribuição de lucro, a mesma coisa do Simples Nacional. Ele vai colocar o percentual da presunção ou o lucro contábil. Acima disso, não é isento, é tributável. Certo. Por exemplo, você pegou, na conta lá tem tantos mil, mas aí tem o que comprou de mercadoria, o que foi custo, tudo, fazer a contabilidade para saber o que é realmente lucro contábil. Ou então vai ser o lucro da presunção, igual o Simples Nacional. Acima do que ele colocar como distribuição de lucro, acima disso, é tributável. Eu estou indo aqui, eu fico pensando assim, certo? Tem muita gente no lucro presumido que não faz contabilidade, tem muita gente mesmo, no Simples Nacional que não faz contabilidade, e eu estou pensando, você ainda quer que o MEI faça contabilidade ainda, olha. Está querendo demais. É muito. Geraldo, vou contar um negócio. Eu conheci um contador esses dias através do meu filho. Ele chamou, inclusive, que é amigo dele, chamou a gente para almoçar lá. Quem queria me conhecer e tal, eu fui lá almoçar com ele. Ele é contador. Aí chegou lá, eu sentei lá e estava fazendo um negócio lá. Até foi no domingo, eu estava fazendo um almoço. Eu sentei lá na cozinha com ele, conversando, e ele falou assim, não, eu tenho uma técnica de trabalhar que não sei o quê, papai, conversando lá, eu fiquei assim, curioso, né? Que técnica é essa, né? Aí ele foi falar para mim, depois eu conversando, falou, não, que eu tenho 100 empresas, eu tenho uma técnica de trabalho, assim, nem cá, rapaz, como você consegue fazer contabilidade sem empresa? Ele falou, não, eu não faço contabilidade, não, eu só faço fiscal e pessoal. E quando algum cliente precisa de balanço, eu monto e mando para ele. Porque agora não precisa, microempresa não precisa de registrar livro, não precisa de enviar documento para diário para Receita, CD. Você vai te notificar para você falar quem foi, viu? Agora mesmo, Suzana. Não falo não. Eustáquio, fala. Depois o Geraldo, depois a Suzana. Olha, eu discordo do Fábio, viu, Fábio? Vou ter que discordar de você. Eu concordo com o que o Ronan falou. Ele tem que respeitar a questão do MEI, limite lá de receita de 6.750. E isso é o que ele tem que respeitar. Ele emite nota certinho, ele recebe esse valor, na minha opinião, esse valor ele pode sacar, é lucro, entendeu? Porque ele já paga o imposto. Não tem que fazer contabilidade de MEI. E a gente tem, igual o Everaldo falou, eu estou com um serviço aqui de um... Você falou, para, pelo amor de Deus. Você falando que não tem que fazer contabilidade. Para por aí, Eustáquio. Não vai continua, MEI. Não continua, Eustáquio, por favor. Ele quer que faça de tudo, Eustáquio. Ele quer que faça contabilidade, tá certo. Agora, não fazer contabilidade, aí pode tirar do jeito que quiser lá. Não é assim, não, senhor Eustáquio. Nós estamos muito inadimplente, ser sacana, mas não é tanto assim também, não, Eustáquio. Veraldo, o Eustáquio está com a razão, porque não tem uma legislação do MEI que fala sobre isso aí. A legislação do MEI. Mas ele não pode tirar, Abraão. Ele não pode jogar lá, não, Abraão. A lei fala que eu só posso tirar tantos por cento, pronto. Veraldo, o MEI não tem essa especificação. É uma legislação precária. Inclusive, fala que ela não precisa de ter contador. Agora você vai tirar, se o cara tirou
vendeu 80 mil, que pode até 80 mil, aí, de acordo com a escrita fiscal, ele vai, não, eu tirei os 80 mil e pronto. Everaldo, porque não tem a legislação, ele fala que, inclusive, não precisa então nem tá ter... muito fácil. Então, aí Everaldo, não vai incitar a gente fazer essa porcaria de MEI aí, ó. Everaldo, a legislação fala que o MEI não precisa ter nem contador. Pois é, e por que? Agora eu posso tirar 80 mil isento? O Eustáquio está certo. Tributado, a legislação é precária. Ô, Fábio, levanta essa legislação para nós e vê o que ele fala. Desculpa falar. Ó. Põe lá na sua declaração, faz uma reinf lá, falando que você tirou certo do MEI lá, não tem contabilidade, não tem nada. Você não te autoriza. Volta lá, meu amigo. Pois é, mas pode esperar que vai ser autuado. Eles vão atuar com base em quê? Se a legislação não fala nada? Mas eu não posso declarar que eu sou isento. Não posso. Que é isso, Geraldo. Espera aí. Depois o Geraldo primeiro aqui. O microempreendedor empresário, o MEI, o microempresário individual... Peraí, Fábio. Geraldo, fala. A legislação do Simples Nacional. Ele está dentro. Fábio. Tem que completar 123. Ô, Fábio, espera um pouquinho, Fábio. 123, ele tem que atender. Ô, Fábio! Tá bom, pronto. Fala, Geraldo. Ô, Everaldo, calma, senão você vai dar um infarto, viu? Não, o cara falar que não precisa de contabilidade, não tem nada, aí eu fico bravo demais, credo. Eu não vou entrar no mérito de contabilidade, mas aí eu vou ficar divergindo dos três, do Fábio, do Eustáquio e do senhor Abrão. Eu entendo, se eu for fazer uma declaração de imposto de renda de pessoa física, que ele tem um MEI, no mínimo, eu declaro um salário mínimo de rendimento tributado. Por quê? Ele não paga lá... o que é aquela taxa de 50, 60 ou 70 reais? Lá é calculado em cima do salário mínimo, porque lá ele recolhe 5% sobre o salário mínimo referente à Previdência Social. Então, se ela tem incidência de Previdência Social, ela é tributada também, normal. Então, se jogar pelo menos um salário mínimo, aí eu já vou concordar com eles, entendeu? Então, não vai nessa história de jogar tudo de isento, não, porque aí não pega, não. Porque se ele paga lá os 5%, que é Previdência, então joga pelo menos salário mínimo lá como tributada. Geraldo. Ô, Geraldo, peraí, Geraldo, mas hoje nós temos que apresentar um tal de reinf, cara. A pessoa, como que eu vou apresentar essa reinf, certo? Que ela é isenta, sem ter contabilidade, sem nada, poxa. Aonde está escrito que o MEI tem que fazer reinf? Aonde está escrito? Então ele não tem o direito de... Ô, Leandro, para que serve a reinf, então? Então, virou uma bagunça, então, esse trem, poxa. Não, virou bagunça, então, não. Eu posso tirar de uma empresa que vende 80 mil, eu posso tirar 30 mil reais lá e não vou apresentar reinf nem um mês já. Pronto. Geraldo. Questão de ordem, vai, presidente. Posso falar? Pode. Eu estou aqui na resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional de 2018. Artigo 145. Considera-se isento do imposto de renda e na declaração de ajuste de benefício os valores efetivamente pagos ou distribuídos a titular ou sócio de IME ou EPP optante do Simples Nacional, salvo os que correspondem a prolabore, aluguéis e serviços prestados. Então, aqui diz o quê? Que se eu distribuir o lucro contábil, ou o lucro, aqui mais embaixo fala no parágrafo primeiro, ou o lucro presumido, esse lucro distribuído para o Simples Nacional está isento. No parágrafo 3º fala, o disposto nesse artigo aplica-se ao MEI. Pronto, está aqui. Toma, Geraldo, aí, toma para você. Entendeu? Está respondido, Geraldo? Não entendi, ficou na mesma que eu te falei. Não, eu estou dizendo que se você vai declarar... Ele falou para você, Geraldo. Você está distribuindo lucro para o MEI. Para mim, não respondeu. Para mim, não, porque eu estou defendendo que tem que ter uma parte tributada. Eu defendi que tem uma parte tributada. Não, mas aí não é só a parte tributada, não, Geraldo. De acordo com o que o Fábio falou, a contabilidade do Simples Nacional... Fala o final aí, ó.
Não, vamos deixar isso, está muito polêmico. Quando está polêmico, eu não gosto. Não, é bom polemizar, sim. Não, vamos polemizar. Eu não vou falar mais nada nesse assunto. Não vou falar mais nada nesse assunto. Eu tenho que declarar ou sim, presumido. E o parágrafo 3º do artigo 145 fala: o disposto nesse artigo aplica-se ao MEI, microempreendedor individual. Pronto. Tá. Então, Eustáquio, depois você já falou. Agora a Sucena. Para tirar dúvida e tudo aí. Não, gente, primeiramente, desculpa, atrasada, mas entrei. Vi os questionamentos, eu peguei o bonde andando, então não vou tocar nesse assunto, vou tocar num assunto que eu quero trazer para vocês. Então, espera um pouquinho, dona Sucena. Então. Tá bom. Depois você me quer chama. começar assunto, Eustáquio? não, é assim, você ficou nervoso aí, calma. Eu não falei que não tem que fazer. Eu falei que realmente é difícil você colocar na cabeça da pessoa que tem que fazer contabilidade, imagina de MEI, entendeu? Mas o que o Fábio falou e matou o assunto. Pronto. É isso aí, acabou. Tá bom. Então, agora com a palavra, a Sucena. Outro assunto. Só aproveitando o gancho. Não quer autuar nenhum aqui, não, né? Não, vou autuar, não, porque quem vai autuar. Nem o geral, nem a. Não, quem vai autuar é a Secretaria da Economia. Licença um pouquinho. Se você quiser vir cá no meu escritório, Everaldo, ver a contabilidade do MEI aqui, você poderia vir que eu te mostro na hora, tá bom? Não, mas deixa eu te contar. Quem vai autuar, presidente Geraldo, é o sistema mesmo. É a Secretaria da Economia, porque já estão desenquadrando os MEI por falta de contador ou por falta de cadastro. É o banco que vai colocar o contador como responsável solidário no empréstimo, porque apresentou uma declaração de faturamento irregular e o cara não pagou. Então, assim, são essas coisas que andam acontecendo que, às vezes, os contadores vão criando ou colocando na cabeça a responsabilidade que ele tem e, por isso, levar a empresa direitinho, fazendo a contabilidade, né? Permita. Só para lembrar agora que estão notificando todos os produtores rurais, né, Abrão, que não apresentaram o caixa, né? Livro caixa. Pode continuar, Sucena. Boa noite a todos, então. Quero agradecer o Leandro por ter ido lá no CRC hoje, ter falado sobre vários assuntos. A palestra era sobre FD, né? Sei lá, era um tema, mas eu tô tão perdida por causa dessa prefeitura que está me deixando de cabelo branco, mas assim, ele acabou abordando vários assuntos, tirando dúvidas de muitos contadores. Então, quero agradecer aqui o Leandro e a parceria que a gente tem, porque isso acaba ajudando. Agradecer ao vice-presidente Otávio, que trouxe o registro da Convenção do Sindlojas, e também parabenizar, né, o presidente do Sindlojas, o Cristiano, porque foi uma briga, ele arrumou uma briga para tirar a questão do benefício social da convenção dele. Então, assim, a gente tem que verificar e tem que olhar. Eu vou compartilhar depois, porque saiu uma notinha do Ministério Público do Trabalho hoje, né, falando que é crime se manifestar contra a oposição, tá? Uma situação, depois eu compartilho. Mas, presidente Everaldo, o que eu queria debater com vocês é o seguinte: eu tenho sido questionada esses últimos dias sobre a questão do valor do ISS para o autônomo aqui na Prefeitura de Goiânia. Então, até hoje, pela manhã, eu fui lá na Prefeitura para conversar sobre esse aumento. E aí eu comecei a conversar com os contadores que têm me questionado. E aí eu falei assim, tá bom, então vamos pensar na lógica, vamos arredondar a conta. O ISS do autônomo hoje vai estar lá R$ 1.836, né? Então vamos lá. Eu queria que vocês fizessem uma enquete. Vocês acham que é caro ou barato? E por que o cara paga o autônomo? Porque, por exemplo, um contador que está no meu pé, ele falou, mas eu tenho 20 clientes. Eu falei, então tá, você tem 20 clientes. Então, vamos pensar uma continha lógica. Você paga 153 conto por mês. Se você tem 20, você divide o ISS, joga 0,5, você, na pior das hipóteses, está me dando um faturamento de 3 mil conto. Com 20 clientes, você não tem um faturamento de 3 mil reais. É muito mais. Então, se você joga... Aí eu perguntei para ele, qual é o documento fiscal que você dá para o seu cliente? Recibo. Eu falei, recibo não é documento fiscal. RPA é? Recibo não.
Porque, assim, eu vou questionar a prefeitura, só que eu falei, eu vou questionar o índice, a taxa Selic, mas o valor, eu não sei se eu vou questionar o valor. Eu vou levar essa discussão para vários contadores, porque talvez a gente está dando até um tiro no pé, né? Então, um tiro no pé. Então, eu queria trazer essa discussão aqui para vocês, porque vários estão me questionando sobre essa situação. Então, é só para compartilhar isso aqui para a gente pensar. Vamos começar, então. Primeiramente, a vida, Sucena, é sempre aprendendo, certo? A RPA acabou em 2003, hoje. Não, e ele garante para mim que ele está fazendo RPA. Acabou em 2003, certo? Eu não posso questionar, presidente. Eu não posso questionar. Pois é. Agora, é o seguinte, o problema nosso é o seguinte, quer dizer que a parte fixa do autônomo, o autônomo lá, ele vai pagar quanto? A fixa é 1.836, né? Vamos arredondar. 1.800? Aí tá caro mesmo. Mas vou não pagar tá. Um pouco, ué? Mas não tá, porque você divide por 12. Então, eu vou preferir, certo? Calcular o meu ISS de acordo com a receita. E pagar isso. Aí você abre uma empresa, você paga por quantidade profissional, que é 237. Acontece que a empresa de contabilidade, ela poderá pagar fixo, certo? Sim. Pode pagar fixo, certo? Então, ou pagar fixo, ou então pela receita, certo? Certo. Esse valor aí, Sucena, dá R$153 por mês, né? Isso, 153. Então não é 1.800 por mês, não, né? Não, é por ano. É por ano. Não, mas aí já estava. Mas o profissional contador é mais caro um pouquinho, não? Não, esse é o valor. Eu peguei a tabela atualizada. Não é só isso, não, Luciana. É 1.835. Não, por mês. Divide aí, gente. Eu já estou sem bateria hoje. Dá R$153 por mês. Não, é mais, velho. É de pouco, não. Não, gente. O autônomo é esse. O ISS da sociedade é 237. 237, tá certo. Aham. Tá bom. Da sociedade. Da civil. Da sociedade. Mas vamos lá. Porque aí eu estava falando para ele, olha, beleza. Nós temos uma alternativa. Se vocês estão achando que Goiânia está caro, vamos a Aparecida. Quem é contador em Aparecida? Porque parece que a Aparecida não cobra do autônomo ISS mensal. Ele cobra só uma taxa de cadastro? Não, cobra sim, eu pago. E você está pagando quanto, Djalma? Acho que é 190 e pouco. Por mês? Eu tenho que confirmar, mas é isso mesmo. Tá bom. E você, aí eu falei assim, e você tem cliente em Goiânia? Tem. Você tem cadastro aqui ou não? Tem, mas é só como é que fala? Aquele provisório, que o cadastro não é em Aparecida. Tá, mas então você não paga ISS aqui? Não, só em Aparecida. Pois é, aí é outro questionamento que eu fiz lá, porque eu falei assim, olha, mas o ISS é devido no local da prestação de serviço. Aí o pessoal da fiscalização falou assim, mas o autônomo não. O autônomo não tem fiscalização, não tem como saber. Então, por exemplo, o contador lá de Aparecida, se ele prestar serviço em Goiânia, ele recolhe só o de Aparecida, ele não vai recolher o de Goiânia. Procede, Djalma? Procede. Então, mas ele tem que fazer o recibo, certo? O recibo e a empresa que vai descontar dele ou não. Aí. Mas não. É a empresa que é obrigada a fazer o recibo. Antigamente, a RPA ela era emitida pelo autônomo. Hoje, não. A empresa é obrigada a emitir o recibo, certo? Sim, mas eu só estou discutindo isso aqui, que eu vou chamar... E recolher o INSS. Sim, mas vocês concordam que se a pessoa tiver faturamento, não compensa ela estar trabalhando como autônomo? Se ela for faturar, não compensa, ué. Não compensa de jeito nenhum. Mas eu vou chamar a comissão tributária do CRC, porque, igual eu falei para os contadores, tem coisa que às vezes não compensa a gente mexer. Tem coisa que às vezes não compensa a gente questionar, que fica pior. Então, eu vou criar um grupo de discussão para a gente fazer uma análise para os contadores do que é mais vantajoso para eles numa faixa aí de faturamento, fazer um estudo nesse sentido.
Até para eles ficarem regular, né? É uma situação. Vocês não tiveram reclamação aí, não? Mas aí por exemplo, é 153, né? Mas se o cara faz um serviço de 200, aí ele já desconta 153? Não, o serviço não. O pagamento é mensal. Quando você faz o cadastro na prefeitura, que você se cadastra como autônomo, independente se você tem faturamento ou não, você tem que pagar esse valor. Aí não precisa quando o tomador pegar o serviço, não precisa contar que ele está registrado na prefeitura, não é problema. Sim, sim, sim. Ô, Leto, fala sobre esse assunto para mim. Não, Everaldo, vai depender da atividade econômica, né? Como a presidente Sucena está se limitando só à atividade de contadores, aí, em regra, na maioria dos casos, vai ser mais interessante pagar o ISS fixo, né? Pela prefeitura, em vez de trabalhar como autônomo, sem sombra de dúvidas, né? Agora, para outras atividades, aí vai depender do caso concreto de cada pessoa, porque se eu como autônomo, eu desenvolver atividades aí eventualmente, vai compensar eu pagar a alíquota como autônomo, né? Mas no caso de pensando só em contadores, em regra vai ser mais vantajoso pagar a alíquota fixa, né? Com base ainda no número de sócios. Se você tiver faturamento, né? Sim. Mas eu nem vou perguntar quem coisa fatura. tiver lá, você pode contar com a gente que vai ajudar, tá? Porque eu não vou perguntar quem fatura 100%. Vou matar essa pergunta. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Só tem duas mulheres hoje aqui, a Aparecida e a... Só alterando o valor que eu passei para a Sucena aí, é 138 que eu recolho, tá? De ISS. Djalma, só uma pergunta técnica aqui, presidente Beraldo. O presidente Beraldo reclama que a gente fica com a câmera desligada, ele está com a câmera dele desligada. Eu? Não. Tá. Não. Então, o Ailton está em cima na frente minha aqui, ó. Não me pegou. Uhum. Tá bom. Djalma, que taxa é essa que a Aparecida cobra para cadastro de contador? Ela cobra todo ano uma taxa de cadastro. Só para renovar cadastro? Só para renovar o cadastro. E qual o valor? É 80 e poucos reais. Todo ano. Beleza. Absurdo, né? Mas tá bom. Absurdo, mas eu já briguei por isso lá várias vezes. Primeiro, Ailton. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Leandro. Meta bucha. Leandro, é o seguinte, eu tenho uma empresa... Ailton. Oi. Está me ouvindo? Tá. Eu tenho uma empresa que é prestadora de serviço, ela emite uma nota por mês com pagamento para 30 dias. Geralmente, ela emite a nota do dia 5 ao dia 6 de cada mês e recebe no dia 5 do mês seguinte. A minha dúvida, com referência ao que o Leandro já falou aí nessa live, é sobre a retenção da contribuição social, que diverge do IR. Esse recebimento é integral da nota, integral assim, o valor líquido menos os descontos, as retenções. Recebe de uma vez. A contribuição social o fato da retenção da contribuição social é no pagamento da nota ou da emissão? Fato gerador. Bem, Ailton, boa noite. Quando a gente fala de IR, o fato gerador é disponibilidade econômica ou jurídica, ou seja, ou pelo crédito do reconhecimento do direito de receber, ou pelo pagamento efetivo. Isso no tocante ao IR. Certo. Quando a gente está falando de contribuição social retida na fonte, que é o PIS, o COFINS e a contribuição social, o fato gerador já muda, já passa a ser só pagamento, regime de caixa. Então, o fato gerador ele só vai acontecer no momento do pagamento. Então, se o pagamento ocorreu em janeiro, período de apuração do DARF, janeiro de 2024, com data de vencimento 20 de fevereiro de 2024.
Ah, certo. Entendeu, olha? Sim, sim, sim. Agora você me ficou mal. Everaldo, deixa eu só perguntar um negócio que, presidente, eu estava olhando aqui na lei complementar da prefeitura, a tabela de cálculo para os profissionais autônomos, ela vai estar na lista de sistema, paisagista, urbanista, economista, contador, advogado, está 1.461,54. Então já atualizou. Mas é porque essa é de 2022, né? Atualizou agora. Aí atualizou, aí colocou, o que pegou aí foi a Selic, né? Que fez a Selic aí. Inclusive, eu pedi a instrução lá do secretário hoje, por que a autônoma atualizou 12,78 e o PTU 4 e pouco só. Então eles não atualizaram aqui na lei complementar da prefeitura, né? A lei complementar. Mas isso aí é por ano, né? É valor anual. Mas tem que atualizar aqui também. Se não atualizar. Mas eu pago por mês, aí. Você tem a opção de pagar por mês ou de uma vez só, não? Ah, é? Não, você paga porque você é empresário, né, presidente? Você está recolhendo Empresário. por Aí é uma taxa fixa por mês. Uhum. Aqui é autônomo, tá, Veraldo? Aqui é para autônomo. Aqui é para autônomo. Ah, é para autônomo, tá bom. Carlos, depois você, Abrão. Pensa que eu saí. Carlos, está aí não? Foi embora? Carlos Pereira. Carlos, abre o microfone, está fechado. Aí, Pronto, pode falar. valeu. Olha, pessoal, boa noite aí a todos, né? E é o seguinte, Sucena, tá barato, viu? Eu concordo que a Sucena não mexe nesse negócio, não. Deixa do jeito que tá, o autônomo tá no valor bom, tá? Então, não mexe nesse negócio, não. Eu acho que vou participar com você nessa perspectiva que você vai fazer aí, mas o valor tá ótimo, tá? Não precisa mexer com o autônomo, não. Ei, Carlos, tem que falar assim, tem que falar que tá caro, mas a gente vai ajudar o prefeito. Não, mas não tá caro, não. Está barato. Você por mês Falar que não é é barato caro, não. legalmente. Tá certo. Ai. Pessoal, eu tenho uma pergunta seguinte. Venda de carro usado, né? Eu estava fazendo lá, no meio não compensa. Não tem discussão, né? O PIS, o COFINS, está definido 0,65%, 3% como lucro presumido. Agora, o IR, ele vai ser 2,4%, 4,8% ou 1,20%? Essa é a nossa dúvida. Sendo que a contribuição é 2,88%, né? E o ISS 5%. A minha dúvida está no imposto de renda. Alguém tem alguma loja de carro usado para a gente trocar ideia ou alguém pode me auxiliar aí? Alguém pode auxiliar uns colegas? Entenderam, pessoal? Venda de carro usado. Ô, Leandro, você entendeu? Entendi, Everaldo. O regime de tributação, Carlos, aí do seu cliente é lucro presumido? Não, ele está vindo para mim, né? Ele estava no MEI, em outro contador, MEI não, Simples Nacional. Aí, um dia ele me conversou, mostrei para ele que era totalmente mais vantajoso e para o presumido, até porque para o lucro real dele, a despesa dele não compensa, é muito pouca. Então, para ele tem que ser o presumido mesmo. Mas mesmo no presumido, ele paga muito menos, né? Agora, a minha dúvida é o IR. No IR, o percentual de presunção vai ser 32%, tá? 32 de 9? 32 vezes 15. 32 de 15, então é 4,8 mesmo. Uhum. É 4,8 direto. Então tá certo. Então, isso eu pensava que era 2,4, mas 2,4 é se ele não exceder a 120 mil, né? Isso. Agora, só toma cuidado, Carlos, que aí vai ter nota quando ele ingressar com o veículo no estabelecimento dele, vai ter que ter nota fiscal de entrada, viu? Nota fiscal de entrada e contrato. Isso, vai ter que, porque garageiro, esse termo popular, né, utilizado, na maioria deles, o carro entra no estabelecimento, mas não tem a nota de entrada. E vai precisar da nota de entrada para quê? Para você computar, quando você vender, você vai fazer a diferença de um pelo outro para você poder computar a base de cálculo para aplicar os 32%. Exato. Porque, no caso, vai ficar como custo, né? Exatamente.
Aí tem que tomar muito cuidado e orientar ele a emitir sempre que o veículo entrar no estabelecimento, emitir a nota fiscal de entrada. De entrada, exato. Não, tá certo. Ele mesmo emite a nota fiscal de entrada. Tá. Sim. Eustáquio, fala. É isso mesmo. Eustáquio. O meu caso aqui seria outra pergunta, mas é só uma dúvida rápida, pode? Então tá, é sobre esse assunto ainda. Não, Então, Fábio Souza. Abrão, fala. É sobre esse assunto, Abrão? Não, Everaldo, é sobre o Soailon aí, porque o Soailon falou que emite a nota no dia 5. Então, é preciso ter cuidado, porque se ele prestou serviço em dezembro... Alô? Pode falar. Ô, Djalma, liga aí, Djalma. Everaldo, o Soailon falou que ele emite a nota no dia 5. Se ele prestou serviço em dezembro, ele não pode emitir a nota no dia 5 de janeiro. Ele tem que emitir a nota até o último dia útil de dezembro. Então, ele precisa ter esse cuidado aí, que a prefeitura poderá cobrar dele aí juro e multa por ter emitido a nota fora de época. Entendeu? Alô? Alô? Essa daí, ó. Fala. Alô? Oi, Abrão. Alô? Oi, Abrão. Sim, é só, Alô. Não, ele emite a nota sempre dia 5, mas... e recebe dia 5 ou 6, e recebe no dia 5 do mês seguinte. Certo, mas é um serviço que prestou, por exemplo, em dezembro e você emitiu a nota no dia 5, ou você emitiu o dia 5 de uma nota que vai prestar já em janeiro? Segundo o que eles falam lá na nota, ele emite a nota dentro do mês. Ah, sim. Se for dentro do mês, tudo bem. Você emite a nota antes de prestar o serviço, né? Segundo o que está na nota, então você tem que observar isso lá, porque se ele presta o serviço em janeiro, ele não pode emitir a nota referente a janeiro em fevereiro. Ele tem que emitir ela até o último dia útil de janeiro, né? Dentro do mês, né? Tem que ser, porque senão a prefeitura pode criar. Aí você faz aquela situação do Simples Nacional e faz a opção de recolher o imposto pelo caixa, né? Abrão, fala, eu tenho muitos anos de coisa, né? Eu pergunto aqui normalmente a pessoa presta serviço e emite a nota fiscal no mês seguinte. Olha, está todo mundo errado. Está tudo errado. Você tem que emitir até o último dia útil do mês. Fala, Leandro. Aí você pode recolher o imposto. Se você fez a opção lá no Simples Nacional para recolher via caixa, aí sim, você pode recolher o imposto no mês seguinte que você recebe, né? Quer dizer o seguinte, vamos supor, Abrão, sim, pode falar, determinado contador, ele não pode receber no mês seguinte. Não, ele tem que emitir a nota, todas as notas fiscais, ele terá que emitir ela no mês que prestou o serviço? Até o último dia útil do mês que ele prestou o serviço. Aí, por isso tem aquela opção. Quem faz isso aí? Everaldo, tem a opção lá do Simples Nacional de você falar que você quer recolher por competência ou caixa. Então, você resolve esse problema aí. E se o escritório tiver lucro presumido, você também recolhe imposto quando do recebimento do dinheiro, né? Entendeu? Mas a legislação municipal, salvo se engano, acho que ela não mudou, né? Não só a legislação municipal, não. A legislação toda. Você tem que emitir a nota, O Abrão, no ato da emissão entendeu? 40 e tantos anos. Fala sinceramente, esse grupo é interessantíssimo, certo? Fala sinceramente, eu não sabia disso. E eu creio que tem aqui, muitas pessoas aqui, que está presente, que não faz isso também, não. Emita nota fiscal quando recebe. Geraldo, há um ano atrás, nós tínhamos, eu esqueci o nome dele, aí, uma pessoa, parece que ele fazia até parte do sindicato, ele era contador de um colégio, e ele não emitia a nota no final do mês, emitia depois e não fez a
a opção para o Caixa. A prefeitura autou ele violentamente lá há vários anos. Se eu posso ter aquela opçãozinha do ano para o outro, mês para o outro. Leandro, fala. Essa foi braba, viu? Na verdade, Everaldo, o que ocorre é o seguinte, até que a pergunta do Ailon foi sobre retenção tributária, né, das contribuições sociais. Mas como o Abrão tocou no assunto da obrigatoriedade da obrigação acessória que é a emissão da nota, pela Lei Complementar 116 de 2003, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço. Então, se eu prestei serviço naquele mês, eu tenho que emitir nota fiscal naquele mês. A opção por regime de caixa ou regime de competência é outra coisa. Se eu optar pelo regime de caixa, eu vou oferecer a tributação pelo recebimento. Se eu optar pelo regime de competência, eu vou optar pela emissão da nota. Só que aí tem que tomar um cuidado. Isso é a Lei Complementar 116 de 2003, que é em âmbito nacional. Agora você tem que se ater ao quê? Aos regulamentos municipais. Por quê? Porque tem regulamento municipal que o fato gerador é pela prestação de serviço, tem regulamento municipal que é pela emissão da nota e tem regulamento municipal que é pelo pagamento. Então, infelizmente, os municípios não seguem a Lei Complementar 116 de 2003, que deveria seguir, que é pelo quê? Prestei serviço, tem que emitir a nota. A opção pelo regime de caixa ou competência, ela diz respeito ao recolhimento do tributo, ISS, e não em relação à obrigação acessória que é a emissão da nota. Então, no quesito emissão de nota fiscal de serviço, você tem que analisar, examinar o regulamento daquele município que você está trabalhando. Porque Goiânia de um jeito, Anápolis pode ser de outro, Aparecida de Goiânia pode ser de outro. Então, aí eu tenho 3 fatos geradores que eu tenho que analisar para recolher o ISS. Leandro, isso é que para qualquer serviço. Sim. Se eu for obedecer a Lei Complementar 116 de 2003, não há questionamento. Fato gerador é a prestação de serviço. Prestei serviço, tem que emitir nota. Não interessa se eu optei pelo regime de caixa, ou seja, quando eu vou receber, eu ofereço a tributação. O regime de caixa ou competência, ele não está ligado à obrigação acessória que é emissão a nota. Ele está vinculado ao quando eu recolho, em que momento eu recolho tributo e ISS. É uma coisa, outra coisa. Agora, eu tenho que olhar todos os regulamentos municipais, porque pode acontecer que, por exemplo, lá em Uberlândia, lá em Minas Gerais, o fato gerador não é a prestação de serviço, o fato gerador é o pagamento. Então, eu vou emitir a nota fiscal no pagamento. Era para todos os municípios obedecer o quê? A Lei Complementar 116 de 2003, que é em âmbito nacional. Mas, na prática, no dia a dia, isso não acontece. Então, é separar. Regime de caixa e competência não está ligado à obrigação acessória da emissão da nota. Está ligado ao recolhimento do tributo. Tá bom. Eu pergunto, olha bem, gente, eu confesso, Abraão, quer dizer que chega no fim do mês, você emite a nota fiscal para todos os seus clientes. Em Goiânia, eu imito. Inclusive, Everaldo, essa questão que eu estou falando para você aí da escola, esse amigo nosso, esqueci o nome, ele ligou, nós conversamos, o que eles faziam lá, o colégio? Só emitia a nota no dia que recebia, porque atrasava muito. A prefeitura autou ele tudo, porque ele tinha que emitir no mês da origem da prestação do serviço. E ele ainda não tinha feito a opção de recolher pelo sistema de caixa, entendeu? Aí que danou mesmo. O auto lá foi grande. Meu Deus. Fala sinceramente, eu não sabia. Não sabia, certo? A minha quando eu recebo, certo? Emito a nota quando eu recebo. Não pode, Everaldo. Você tem que emitir no mês que você prestou serviço. O Leandro foi muito claro aí. Carlos, fala, Carlos. Exatamente, é a mesma forma que eu faço. Eu tiro a nota do dia 20 a 25, recebo honorário 5, dia 10 e dia 15. Então, é na prestação do serviço, certo? É assim que eu sempre fiz e realmente a gente paga por meio de competência, tá? Renato, deixa eu só... mas acontece que eu recolho em relação a cada sócio, certo? Aí não vou infringir a lei. Aí você mudou a forma de recolher, né? Aí você recolhe por profissional. Beleza. Agora é o seguinte, mas na prestação de serviço que eu tenho aqui, então, mas eu acho o seguinte, mas é muita gente que não está fazendo isso, cara do céu. Nós temos que pegar isso aí, falar sobre esse assunto, porque é muita gente que não... a maioria, eu creio que a maioria
quando recebe. Everaldo, foi por isso, pois é, Everaldo, mas foi por isso que a legislação permite você pagar os impostos só no recebimento, né? Então aí resolveu a questão. Então você tem que emitir a nota, entendeu? Você faz a opção lá para recolher seu sistema de caixa, emite a nota na competência no mês que você prestou o serviço e paga o imposto no regime de caixa quando você recebe. Se você não receber nunca, não precisa pagar nenhum imposto. Está correto. Sinceramente, certo? Eu não vou nem perguntar para ninguém aqui, certo? Porque, sei lá, eu não vou nem perguntar. Abraão, deixa eu só fazer uma pergunta para o Abraão aqui. E aí agora, como disse o Everaldo, nós estamos aprendendo aqui. Sim, quer dizer que se eu emiti uma nota fiscal agora em janeiro, certo? Emiti a nota fiscal em janeiro e optei pelo regime de caixa. Aí eu não recebi do cliente, eu não vou ter que pagar o imposto? Não. Eu não sabia disso, não. A legislação é clara nisso aí. Concorda, Verão? Mas se for competência, tem que pagar. Mas você tem que ter feito a opção, parece que em novembro ou dezembro, não estou lembrado agora, que você quer recolher sobre o seu estime de caixa. Se for Simples Nacional, você tem que dar essa informação lá no DAS. Na época que você vai enviar o DAS lá, eles fazem esse questionamento. Pergunta, você vai o ano seguinte, você quer recolher a competência ou pelo regime de caixa? Se você fizer pelo regime de caixa, não receber, você não paga o imposto. Eu acho, só me Geraldo, deixa eu só falar para o Abraão. Abraão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque é o seguinte, o Estado, ou melhor, o ente credor do imposto, ele não vai concorrer comigo na minha prestação de serviço. Não importa, quer dizer que se eu prestei o serviço, se eu recebi ou não, isso não interessa ao ente credor. Agora, a opção de pagar, sim, eu posso fazer a opção. Agora, dever, eu devo. Eu tenho que pagar o imposto, porque eu prestei o serviço. Pela lógica, aí. Pela lógica, aí. Então, quer dizer que aí, digamos assim, se for a prefeitura, por exemplo, a prefeitura está concorrendo com o risco de eu receber ou não pelo serviço prestado? Tá, a legislação do Simples Nacional, do lucro presumido, ele faz essa opção para o cliente. Você concorda? Eu não concordo, não. Você concorda, Léo? Vamos ver o Leandro aí responde a questão. Eu vou morrer de velho e nunca aprendo. É assim, pessoal, porque é o seguinte, eu não posso confundir a obrigação acessória, que é a emissão da nota fiscal, serviço, com a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo, que no caso é o ISS. Então, veja bem, eu posso emitir uma nota fiscal em janeiro de 2024, emitir uma nota fiscal, vamos pegar o exemplo da escola, emitir uma nota fiscal de serviço em janeiro, certo? Por quê? Porque em janeiro eu já prestei os serviços para os alunos, os professores já foram lá, já ministraram aulas, então está configurado ali o fato, né? Já ocorreu a prestação de serviço. Então, pela Lei Complementar 116 de 2003, que é em âmbito nacional, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço. Então, eu prestei serviço, eu emito a nota. Agora, quando que eu vou oferecer a tributação do ISS? Se eu optei pelo regime de caixa, à medida do recebimento, porque eu posso receber também em parcelas, à medida do recebimento, eu ofereço a tributação do ISS. Se eu optei pelo regime de competência, emiti a nota em janeiro de 2024, dia 10 de fevereiro eu tenho que recolher o ISS. Então, o que acontece é o seguinte, eu não posso confundir a obrigação acessória, que é a mera emissão da nota fiscal de serviço, com o oferecimento da receita para a tributação, que no caso é o do ISS. Então, são duas coisas distintas. O que eu estou levantando para nós aqui é que 99% não está falando, não está fazendo o que o Abraão está fazendo, está falando. Veraldo, eu não pode se pautar, Veraldo, esses 99% não. A gente tem que se pautar pelo correto, que está na legislação. Pois é, mas estou falando que não tô, eu estou falando, estou confessando que eu não faço isso, certo? Eu achei que eu era a pessoa mais correta que tinha, certo? Eu só emito a nota a partir do momento que eu recebi o imposto, certo? Emiti a nota. Agora, só porque eu prestei o serviço em dezembro,
eu emitir a nota em janeiro, eu vou ser autuado, certo? Essa daí, essa foi de lascar mesmo. Leandro, eu não entendi a resposta do Leandro aí, Leandro. Se eu emitir, eu quero saber o seguinte, eu posso deixar de pagar o imposto pela minha opção do pagamento? Pelo meu regime de pagamento? Não Sim, posso. não é deixar de pagar o imposto, é saber o momento que você tem que pagar. Então, E pagar, tem que pagar. Tem que pagar. Vamos contextualizar aqui um cenário só para ficar claro. Por exemplo, vamos supor que chegou lá em novembro de 2023, um exemplo prático aqui. Você não consegue apurar o Simples Nacional porque o próprio PGDAS-D te trava. Ele pede para você optar ou pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. Beleza. Aí você observou a rotina do seu cliente, vem cá, esse cliente aqui é do ramo lá de loja que tem muita inadimplência, então vou optar pelo regime de caixa. Não, essa aqui não está inadimplência, é muito pequena, vou optar pelo regime de competência. Beleza. Vamos dizer que você optou pelo regime de caixa em novembro de 2023. Quando for agora em janeiro de 2024, foi prestado serviço, seja de uma escola, seja de uma academia, por exemplo. Prestou o serviço. Configurado o fato. Configurou o fato, é devida à emissão da nota, que é uma obrigação pessoal. Mas eu recebi o dinheiro do matriculado quando? Eu recebi o dinheiro dele só lá em março de 2024. Então, meu período de apuração do ISS vai ser em março, para mim só pagar esse ISS 10 de abril. Mas pagar, tem que pagar. Pagar, tem que pagar. Não deixar de pagar o imposto. Leandro, responde o doutor Ana aí. Vamos supor que aconteceu isso comigo há 5 anos atrás. Eu prestei serviço para uma pessoa, R$42 mil, até hoje eu não recebi. E até hoje eu não paguei esses impostos. É obrigado a pagar. Não. E aí, concorda, Léo? Não recebi. Não é obrigado, não, gente. Se tiver. Eu fiz a opção pelo regime de caixa. Pessoal, eu pergunto aqui: quem faz aqui 90% não faz regime de caixa, não, senhor. Tudo é competência. Está lá na declaração dele, é competência. Eu posso pegar a declaração de todo mundo aí, lá, olha bem, eu pego muita declaração aqui, Abrão. Lá na declaração do Simples Nacional, é competência ou caixa? 99% é competência. Everaldo, o Leandro falou bem muito claro sobre isso aí. Você tem que analisar o cliente, a inadimplência dele. Se é alta, se não mas essa dificuldade, eu estou falando para você, Leandro, eu estou falando para você que eu confesso que eu não sabia disso. Então, 99% das empresas, se eu pegar a declaração de imposto de renda, onde que vai colocar lá, que é a competência, lá o SF, os SF, lucro presumido, 99% dos FCF, lucro presumido, é o quê? Competência. Pois é, mas lucro presumido, Everaldo, você não tem que fazer essa opção, não. Essa opção só é obrigatória para o Simples Nacional. O lucro presumido, a legislação é clara. Se você não recebeu, não tem que recolher o imposto. Bem, mas ele fala que é competência, certo? Ele emitiu a nota fiscal, aí vem recolher o imposto, pronto. A nota fiscal, você prestou o serviço hoje, tem que emitir ela hoje. Independente se você vai receber ou não. Leandro, por favor, responde aí. Eu perdi R$42 mil, tem 5 anos. Até hoje eu não paguei o imposto porque eu fiz a opção pelo regime de caixa. Eu estou certo ou errado? Tá certo, ué. Não, é assim. Pelo regime de caixa só quando receber. É assim, Abraão, tem uma pequena casca de banana aí nesse cenário, né? E até falar pro Ronan agora também. O que acontece? O regime de caixa, ele é regime de caixa, mas em dado momento ele vira competência. Tem uma casquinha de banana aí. O que acontece? Isso que a gente falou está certo, sobre a obrigação da nota, a emissão da nota fiscal de serviço, independente de receber, que eu não confundo a obrigação acessória, que é a emissão da nota, com o recolhimento da obrigação principal, que é a tributação do ISS. Só que tem o seguinte, vamos pensar que no caso de parcelas, né? Parcelas, vamos supor ali que eu parcelei 24 parcelas, né? O que ocorre? A parcela não vencida, eu posso tratar, vamos pensar Simples Nacional, né? Eu posso tratar ela como regime de caixa até a última parcela não vencida do ano calendário subsequente.
As outras parcelas que passar, por exemplo, eu estou em 2024, fiz um parcelamento de 24 parcelas. Eu posso considerar essas parcelas não vencidas até dezembro de 2025. O que passar de dezembro de 2025, vamos supor, teria mais parcelas para 2026. Eu tenho que oferecer a tributação tudo dentro de 2025. Mas esse é num cenário de parcelas, né, de parcelamento. No seu caso, Abrão, você não recebeu o pagamento. No seu caso, ele não foi de parcelas, de pagamento parcelado. No seu caso, você nem recebeu o pagamento, não é esse caso. Mas eu já estou trazendo esse dado aqui, porque no caso, por exemplo, dessas empresas que trabalham com aquela emissão de boleto, que faz aquele crediário, aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa parcela 30 vezes, 30 vezes, né? Aí tem que tomar cuidado, porque a parcela não vencida aqui, por exemplo, ultrapassar 2025, eu não vou poder continuar com esse tratamento para 2026. Eu vou ter que oferecer todo o saldo restante, tudo dentro da competência de dezembro de 2025 e tributar no Simples Nacional. Tá danado. Quanto mais a gente aprende, mais sabe. Agora sim, Everaldo, tem outra vertente. Por exemplo, nada me proíbe de, por exemplo, vamos pensar num cenário de contrato de prestação de serviço. Eu posso inserir uma cláusula no contrato em que eu posso informar o meu contratante as datas que eu vou emitir a nota. Não tem proibição contra isso se tiver uma cláusula lá no contrato de prestação de serviço. Eu só tenho que tomar cuidado, o seguinte, quanto à retenção do ISS. Porque, como eu falei agora, tem município que é pela prestação de serviço, tem município que é pelo pagamento e tem município que é pela emissão da nota. Então, eu tenho que saber o município que eu estou trabalhando para entender o regulamento dele, para mim não deixar de reter tributo, por exemplo. É o seguinte, Leandro, para acabar, porque já é 9 horas, o pessoal vai embora mesmo, certo? O Eustáquio vai falar e o Fábio vai falar e vamos acabar, tá? Eustáquio, fala. Só sobre essa questão da nota fiscal. Realmente, o correto é emitir a nota fiscal no momento da prestação do serviço, independente se você vai receber mês que vem ou não. Agora, se você quer mudar o pagamento do imposto para quando receber a nota, aí você vai entrar no Simples Nacional e mudar para regime de caixa, mas a forma correta é essa aí, beleza. Agora, minha dúvida é sobre a questão do ICMS. Está tendo perdão fiscal lá no Cefaz? O que é? Geraldo, eu vi hoje o governador vai dar aí um benefício aí. Beleza, era isso que eu queria ouvir. Não tem data não, né? Não, eu não vi a data não, mas que ele vai dar, porque tem que passar na Assembleia esses trem, né? Beleza. Provavelmente a presidente Lucena, que está sempre falando com o governador, pode falar sobre isso aí. Tá, beleza. Então, obrigado. Encerra a minha participação. Obrigado. É março, viu? O projeto já está na Lego. Gente, eu não sei porque minha câmera não quer abrir, mas o projeto já está na Lego, está para ser votado em março. Lembrando que a Secretaria da Economia lançou um portal de autorregularização, então já está funcionando, basta você acessar por lá. E eu até questionei a secretária, perguntando qual que vai ser a diferença desse portal que foi lançado com o Refis. Então, eles não iam lançar esse portal de autorregularização se eles vão colocar alguma pegadinha no Refis. Então, se o cliente, às vezes, já quiser verificar, está disponível, é só você acessar lá o portal que você já vai ver. Tranquilo. Fábio, fala para terminar. Bem, eu queria só falar com relação à pergunta do Carlos, da revenda. Se for revenda, no caso aí, Carlos, em consignação? O Carlos está aí ainda? Não, é só observar o seguinte, como o doutor Leandro respondeu... Fábio, sim, a consignação. Veículos usados. Oi? É consignação, venda de usado que ele está falando, microfone fechado. Então, Carlos, você vai lá na solução de consulta COSCIT, número 398. Tá, ok. Ela lá fala isso aí que o Leandro falou, 32%. Observando como... Observando, Everaldo, que você estava alertando hoje à tarde,
Por que 32%? Por que caracterizar uma venda de veículo como prestação de serviço? Na realidade, o que a observação da Veralda? Tem decisões, tem julgado já ganhos, em que a empresa entrou na justiça alegando que ela está vendendo o carro, ela não está prestando serviço, né? Então, é 8%. Mas aí, para reduzir esse 32% para 8%, aí tem que entrar na justiça. Mas é 32%, como o Lema falou, que a Receita determina, conforme essa solução de consulta. O Eustáquio, é o último, o Eustáquio. É sobre esse assunto, Eustáquio? É outra coisa, essa dúvida aqui. Não, é outra. Aí eu estou falando, vai. É o último, hein? Eustáquio, seu microfone está fechado. Ele está falando? Ah, é para mim falar? Não, já acabou, não já? Eu posso perguntar? Pode. É sobre a questão de, por exemplo, o cliente pagou o INSS indevido. Eu vou aproveitar isso na DCT, na PDComp? Pagou o quê? INSS indevido. Eu vou aproveitar com o INSS a vencer na PDComp? Ô, Leandro, responde para nós aí. Vai, Gustavo, você tem que fazer a PT Comp lá para você poder realizar o reembolso, né? Isso, obrigado. Ok. Então, pessoal, até terça-feira, mais um que eu aprendi hoje. Eu estou decepcionado comigo mesmo, certo? E eu nunca pensava nisso. É verdade. E muita gente fica falando que está fazendo e está fazendo coisa nenhuma, certo? Eu, pelo menos, confesso que eu errei mesmo, certo? Agora, para consertar, não sei o que eu vou fazer. Agora, vai acumular a receita total num mês só, aí não dá nada, certo? Alô? Boa até noite, na terça-feira. Boa noite aí. Valeu. Boa noite. Colegas. Tá coçando a cabeça, velho? Ah, nem, eu nunca pensei no trem disso. Pior que eles não falam, nunca falaram isso, certo? É brinquedo, não. ISS devido na emissão da nota. Não, mas o problema meu é a emitir a nota fiscal. Só quando o cara paga que eu emito a nota fiscal. Uai, tem um que a gente pagava, ou paga, acho que pagava, que a gente paga e ele emitia nota fiscal no outro mês, um serviço de hospedagem. Ele só emitia no outro mês a nota fiscal. Pode estar errado. Então, aí o Adelci ficava bravo, falava, Adelci, segundo os caras lá, a prefeitura que liberava a nota só depois de 30 dias, não era eles não, era a prefeitura que liberava, lá no Paraná. Ah, mas aí o Leandro está falando, cara, a prefeitura é um caso. Então, era a prefeitura que liberava. Mas eu acho que a prefeitura de Goiânia não vai estar olhando isso, não. É porque é estranho, né? Estranho, ué. Quem é que... Eu pergunto, todos isso aí, o cara falando que não faz nada, só não conversa fiada. Aí, o grupo é engraçado que cada um tem uma opinião, aí busca uma coisa aqui, busca outra coisa ali, busca outra... Ah, nem, gente. Agora, como eu vou fazer com aquela prestação? Eu tenho que emitir a nota fiscal. Se o cara paga ou não,